Vou trazer agora para você a íntegra da intimação do Bolsonaro. Ele fez questão de vazar um vídeo em que a oficial de justiça vai até onde ele estava, lá no hospital, e faz ele assinar a intimação. Você vai perceber que ele faz questão de vazar esse vídeo. Você vai perceber uma série de questões que são de uma malandragem. Esse sujeito é um malandro. Você viu a canalice dele só pelo jeito que ele se comporta. Durante muito tempo ele falou exclusivamente para os fanáticos, para os aloprados, para esse pessoal que é completamente fora de si. Uma pessoa que apoia Bolsonaro a essa altura do campeonato, um fanático pelo Bolsonaro, é uma pessoa que já pegou o cérebro, jogou no lixo. É uma pessoa que já não pensa mais, não raciocina mais. Porque ficou fanático por um ser humano que nem ser humano deveria ser classificado. É um lixo humano. Bolsonaro é um lixo. E aí o que acontece? Na malandragem, na sacanagem, ele então faz um vídeo, faz questão de vazar esse vídeo. E aí eu vou trazer para você esse vídeo na íntegra, para você perceber o que está por trás disso tudo. Porque é malandro. Mas é de doer o tanto que é malandro. A gente falou hoje mais cedo sobre essa questão dele ter sido intimado depois de ter feito uma live. Então, quer dizer, tava na UTI, mas, sabe, quem tá na UTI tá lá, assim, quase que o tempo todo inconsciente, sedado. Passei por um momento na minha vida que eu tive que ir para uma UTI. Tive uma pneumonia muito forte, foi logo antes da pandemia, e eu sei muito bem o que é. Então eu posso falar com tranquilidade o que é uma UTI. É muito, mas assim, muito longe de ser uma coisa que você pode começar a fazer, despachar, né? Fazer um gabinete ali que você vai despachar, fazer live, todo vigoroso, fazer exercício e tudo mais. É muito diferente do que está acontecendo com o Bolsonaro. E eu quero falar para você por que ele está numa UTI. Mas antes eu quero trazer um trecho de um vídeo desse sujeito, que é outro sujeito complicado, para dizer muito pouco, dando chilique por conta do Bolsonaro ter sido notificado lá dentro. Eu acho que todo mundo, de certa forma, foi pego de surpresa. Inclusive eu não sei você, porque a gente achou que ele já tinha sido notificado, mas não. Ele estava fugindo da justiça. Mas antes de trazer os detalhes, eu quero mostrar para você o Malafaia dando chilique sobre essa notificação. Queria saber se tivesse internado um parente de Alexandre de Moraes e que recebesse um oficial de justiça, e o parente dele estivesse no CTI, eu queria ver o banzé que esse ministro desgraçado mandou fazer. Eu queria saber se ele ia mandar, o que ele ia mandar prender o hospital inteiro. Um oficial de justiça entrar no CTI, na unidade de terapia intensiva, para intimar um paciente, e o artigo 244 diz: caso de morte, dentro de templo, pessoas com doenças graves não podem receber intimação. Gente, porque Bolsonaro gravou uma live. Bolsonaro é um desobediente de médico. O médico não autorizou Bolsonaro a fazer live. Eu estava conversando com o doutor aí. Ele falou: pastor, quem controla ele? Ele é um cara... Pô, eu vou fazer o quê? Então, quer dizer, essa desculpa que vai ser dada, que eu já sei que vai... Eu estou me antecipando na desculpa deles. Não, Bolsonaro... Já tá? Então já deu, então eu nem li. Então, para ver, isso é uma desculpa esfarrapada sem tamanho. Isso é uma vergonha o que está acontecendo no Brasil. Ele é cheio de usar citações jurídicas e tudo mais, né? Com certeza os advogados do Bolsonaro vão pedir a nulidade, pode prejudicar o processo, eles vão fazer de tudo, né? Porque eles estão fazendo de tudo para colocar empecilhos nessa questão. Mas antes de trazer esse vídeo, pedindo para você dar o like aqui, né? Dê o like, por favor, se inscreva no canal. Pedindo para você votar no nosso IBEST, né? Eu vou deixar o link aqui no comentário fixado. Antes de trazer para você, eu quero colocar alguns pontos que eu considero fundamentais. O primeiro, mais importante de todos: Bolsonaro está fugindo da justiça. Então é importante você saber. Quando ele começa com essa história de falar estou na UTI, estou incapacitado e tudo mais, a ideia é exatamente essa. É para que ele não seja notificado. É uma forma malandra, canalha como ele é, de fugir da justiça. Porque o que eles querem? Eles querem empurrar esse troço com a barriga. Eles querem deixar esse... Não, deixa o trem arder, como se diz lá em Poços de Caldas. Deixa o trem arder.
porque enquanto eu estiver aqui, ninguém vai poder me notificar, e enquanto eu não estou notificado, o processo não anda. Você entendeu como é que funciona? Existe uma malandragem enorme por trás. É claro, isso é típico do Bolsonaro. Ele faz isso, ele é essa pessoa. E aí, o que ele pensou? Tô aqui, tô na UTI, então ninguém pode me notificar. Só que ele se esqueceu de um detalhe. Ele simplesmente não pode continuar sendo uma pessoa atuante como ele é numa UTI, porque aí não justifica também. Porque a live que ele fez é uma prova. E assim é o bolsonarismo, eles produzem provas contra eles mesmos. A live é uma prova de que ele estava em condições de receber. Porque todas essas questões que você fala, não posso, numa UTI ou numa situação, não posso fazer as coisas, porque você não pode assinar, que você não tem consciência do que está sendo colocado ali. O Bolsonaro, ele não só mostra que ele tem consciência do que foi colocado ali, como ele começa a argumentar, ele segurou a oficial de justiça quase 12 minutos, falando na cabeça dela, quando a única coisa que ele precisava fazer, não, aqui ó, tá, daqui, toma. Era isso. Que dá quanto? 10 segundos? Era isso. Mas o que ele fez? Quando o oficial de justiça entrou lá para notificar, ela mesma diz isso, ela aproveita do fato dela estar sendo filmada, e a gente percebe que tá aí um preparo também da profissional. Ela disse, olha, eu passei por 7 pessoas antes de chegar aqui. 7. Ela foi contando. Então, o que aconteceu? Na hora que ela chega no hospital, ela recebe a primeira informação, aí uma informação passa para outra passa para outra, até chegar lá no Bolsonaro. Falou, ó, tem uma oficial de justiça aí embaixo. Aí o que ele faz? Ó, prepara a luz aí, prepara a câmera, prepara o microfone que nós vamos filmar isso aqui. Vamos fazer isso aqui virar um show, um espetáculo. Vamos fazer isso aqui virar uma propaganda de marketing, uma peça política. Então quando ela chega lá, observa bem, a filmagem começa com ela abrindo a porta e entrando. Eles já acompanham ela desde a entrada. Ela não chegou de surpresa lá para eles. Então ela abre a porta, é filmada ela entrando, ela entra, aí ela começa a conversar, ela começa a falar. E aí o Bolsonaro começa a colocar as falas que não tem absolutamente nada a ver com ela. Mas não tem nada. Ela não tem nada que ouvir sobre autos dos processos, sobre o conteúdo do processo, sobre o fato dele ser inocente, não sei o quê. Então, observe, você vai ficar assustado, vai ficar assustada. Ele utiliza isso como uma propaganda de marketing para ele divulgar isso para os aloprados. Olha esse vídeo com esse olhar do que está por trás, porque senão você vai se deixar envolver pela questão da emoção ali do momento e não vai perceber a malandragem. Ele começa a conversar com ela, mas ele não está conversando com ela, ele está conversando com a câmera e ele está utilizando mais uma vez aquela situação para fazer o marketing político, esse marketing político canalha que vai chegar somente aos aloprados. A gente está vacinado. Vamos trazer o vídeo na íntegra, observe que tem um momento em que o próprio médico vai conversar com ele e fala, olha, a pressão tua tá subindo aí. Aí ele começa a gritar, berrar, começa a dar chilique lá, gritar com os médicos. Fala, o que os médicos querem dizer? Não, só assina aí, cara. Assina esse troço aí, dispensa a mulher e vai cuidar, vamos cuidar da tua saúde. Não. Aí ele começa a gritar, berrar lá dentro, porque ele quer continuar falando as coisas que ele quer falar, usar aquele espaço ali para propaganda, para política. É muito canalha. Vamos acompanhar na íntegra. Boa tarde. É uma citação e uma intimação. A citação é que o senhor tomar ciência dos termos da acusação e a intimação do senhor apresentar a defesa prévia no prazo de 5 dias. Tá? Eu tenho 5 dias para apresentar. Eu sei que a senhora precisa de justiça, por favor. Tá? Eu tenho 5 dias para apresentar a minha defesa prévia. 5 dias. É isso mesmo? O senhor é advogado, né? Não, não sou advogado, não. Não, digo assim, o senhor advogado tem esse prazo, né? Em nome do senhor, claro. Ele faz a defesa comigo. Sim. Ele vai perguntar para quem sobre a defesa dele comigo. Sim. A senhora tem ciência que a senhora está dentro de uma sala UTI do hospital? Eu conversei com os seus advogados, os diretores do hospital,
que eu estou aqui mandada, né? Mandada por quem? Por isso que eu chamo mandado. Não, você tá mandada por quem aqui? Mandado pelo Supremo Tribunal Federal. Eu Não, represento não, eu sou o Supremo Tribunal Federal. Quem é a pessoa do Supremo que mandou você pra cá? O senhor sabe quem é? Não, se eu sei, relator. não, eu quero ter certeza. Mas, relator, por favor, qual é o nome dele? O senhor sabe, está anotado aqui no... Não, por favor, leia o nome dele para mim. Ministro Alexandre de Moraes. Então, a ministra Alexandre de Moraes deu a missão para a senhora vir ao hospital e tomar minha assinatura, isso mesmo? Eu falei para ele que esse manual foi expedido dia 11 de dezembro, de abril. Aí dia 12, o senhor não estava aqui, esse mandado está parado desde o dia 11. Eu não tenho nada a ver com isso, eu não sabia. Não, tudo no Supremo é secreto. Então não esse justifique. mandado aqui, ele não está em segredo de justiça. Tudo é segredo ou secreto. Tanto é que eu não tive acesso, meus advogados tiveram acesso em grande parte dos autos. Inclusive a minuta do golpe. Ninguém tem conhecimento da minuta do golpe até hoje. Mas ele, Apareceu uma minuta lá, que é aquela da Casa do Anjo, que é uma piada aquela lá. Agora tem uma nova minuta de golpe agora, que estaria no telefone do CID. O próprio Alexandre Moraes fala dela o tempo todo, mas não chegou para os meus advogados ainda. mas o ministro tirou o sigilo dos autos. Bem, essa nova minuta de golpe não estão no sigilo que ele tirou. Porque é o seguinte, os inquéritos continuam. 6 anos de inquérito. O inquérito dura 6 anos. Vai durar mais quanto? Mais 10, mais 20? Assim, Tudo bem. Então a senhora tem ciência que a senhora está dentro de uma sala UTI. Sim. O problema que eu tenho não é simulação. Eu levei uma facada há 7 anos e tenho problema até hoje. Graças a Deus me salvei novamente. Se demorasse mais um pouquinho, eu teria morrido. Tá? Tive um procedimento invasivo hoje de manhã, que não está funcionando, infelizmente. Vou para a sala de imagem agora, aplico contraste, etc. E eu poderia assinar mais tarde sem problema nenhum. Mas, como a senhora insistiu, não vou criar nenhum problema porque com a eu estou senhora. trabalhando aqui, eu fui acionada em plantão. Eu sou a plantonista do dia, eu expliquei para os seus advogados, os diretores. Eu sou a plantonista do dia, eu recebi essa incumbência, né, de proceder a Incumbência não, desculpa aqui, a senhora me disse missão. Tanto é que eu duvido. A senhora já intimou alguém numa sala UTI na tua vida? Eu estava explicando lá para as pessoas, 7 pessoas que vieram conversar comigo, entre os diretores e pessoas do jurídico, que assim, às vezes a gente entrega uma notícia que a pessoa não está querendo receber, mas às vezes a pessoa já sabe. Essas informações já estão na mídia. Então, assim, todos os outros que estão... Meus advogados só sabem o que acontece quando publicam na mídia. Inclusive, inquéritos confidenciais, coisa secreta. Por exemplo... Mas não está secreto mais. Não tá, cadê o inquérito 13.000? A senhora não deve estar sabendo, a senhora não faz parte do Supremo, a não ser como chefe dos plantonistas, etc. Bom, inquérito 13.000 de novembro de 2018, o Alexandre de Moraes classificou como confidencial, como secreto. Porque a minha acusação é que eu comecei a dar um golpe dia 29 de julho de 21, numa live onde eu ataquei o sistema eleitoral. Tá? Tudo começou lá, segundo a Polícia Federal e segundo o relator Alexandre de Moraes. Tudo começou lá. Agora, está faltando, né, já que atacar o sistema eleitoral, como eles me acusam, está faltando retroagir um pouco mais isso aí. Eu ataco o sistema eleitoral, a palavra certa não é essa, é critico. No mínimo desde 2012. Eu apresentei uma emenda no passado, foi aprovada a emenda para ter um voto impresso. A senhora Dilma Rousseff vetou, o veto foi derrubado e depois o Supremo Tribunal Federal, acredite, por 8-3, diz que o voto impresso é inconstitucional. Eu quero o sistema eleitoral para o meu país igualzinho da Venezuela, igualzinho do Paraguai. E não esse sistema que está. Isso é crime? Criticar o sistema eleitoral passou a ser crime agora? E tudo começou no telefone do CID, onde foram buscar um cartão de vacina com ele, pegaram o telefone. A pressão do senhor... Eu peço por favor. Eu peço por favor. Eu peço por favor. Eu peço por favor. Foi pego um tal de cartão de vacina. Que depois o PGR
sugeriu e o Supremo arquivou. Eu não respondo mais nada sobre vacina. E a origem disso tudo é o inquérito do cartão de vacina. Tudo tinha que ser anulado daí para frente. Por menos de 1% disso, anularam a Nova Jato. O que o seu relator quer? Ele quer me prender. Ele quer me condenar. Alguém tem dúvida disso? Alguém tem dúvida disso que ele quer? Acho que ninguém tem dúvida. Tá? Então o que acontece? A senhora não tem culpa de nada, por favor, me desculpe, se eu estou exaltado, me desculpe. Tá? Mas o que está em jogo não sou eu. O que está em jogo é o futuro do meu país. Eu apenas estou um obstáculo entre eu e o país. Eu e o país. Ele acha que me prendendo ou arranjando uma maneira de me tirar da vida pública, acabou já, acabou. Está tudo resolvido a questão do Brasil aqui. Não é assim. Eu nunca aceitei, né, os benesses do outro lado. Eu estou aqui. O que eu pretendo fazer? Continuar lutando. Não vou sair do Brasil, não vou fugir do Brasil, fique tranquilo. Você não vou ter motivo para decretar a preventiva minha. Né? E o que eu quero é ajudar meu país. É só isso, mais nada. Isso é demais. Eleição sem Jair Bolsonaro é uma negação da democracia. Desculpa se eu não tenho culpa de nada, estou cumprindo ordem aqui, mas no meu cadastro, por favor, o pessoal lá dos tribunais do rito também cumpriu a missão, botar os judeus na cama de gás. Todos pagaram seu preço um dia. Não vai ser diferente no Brasil. O que está acontecendo aqui é uma covardia o que estão fazendo comigo, com essas pobres coitadas, como a Débora e outros presos a 7 anos de cadeia. Tentativa de golpe, sem arma, sem tropa, sem liderança, sem dinheiro, num domingo, onde o Lula saiu cedinho para fugir do clima que estava armado, com esse pobre coitado, e foi para Araraquara. É um crime o que estão fazendo contra a população brasileira, um crime que estão fazendo contra a democracia brasileira. Me desculpa se eu não tenho culpa de nada. É por isso que tinha um processo. Agora os advogados os advogados alegam tudo que eles acharem que eles têm que alegar. E eles vão tomar conhecimento, igual tomaram conhecimento das gravações de 15 minutos das pessoas que estão sendo presas de baseada por aí, de montão por aí. A senhora não tem culpa de nada, me desculpa, senhora, ok? Mas é algo pessoal. Estou terminando aqui. Porque, até eu queria, Sua Excelência, ministro Alexandre de Moraes, eu sei que não faz parte do rito. Por que, Vossa Excelência, já que tem tanta certeza que eu sou um golpista, né? Aqui, apesar de não ter estado aqui de 8 de janeiro, mas ter patrocinado do quebra-quebra em Brasília, que tal nós dois ao público, com toda a TV aberta, discutir esse processo todo, senhor Alexandre de Moraes? Todo esse processo, discutir, nós dois, aberta, não é igual a delação do CID, aquelas secretas, que vai mudando a cada novo depoimento, vai mudando tudo. Nós dois já tem tanta certeza assim que eu sou um criminoso. Vamos lá, TV Globo, a mesma coisa. 2, 3 horas ao vivo, para me acusarem de tudo, de joia, de vacina, de baleia, tudo. Eu só quero meia hora, lógico que vou me defender, mas eu quero meia hora para falar do meu Brasil, que eu tenho uma proposta para o Brasil, para deixar esse povo parar de sofrer, que está aí, não podem comer nem ovo mais com esse governo. Olha só, imagine se eu tivesse os poderes do Alexandre de Moraes. Eu ia quebrar o sigilo do ministro Benedito e perguntar para ele o que é a missão dada e a missão cumprida. Eu buscar trazer o Alexandre de Moraes para depor também. O que é isso aqui, Alexandre de Moraes? O que é isso aqui? Ou assim como outras autoridades do Supremo, perguntar o seguinte: interferimos sim, mas foi para o bem do Brasil? Ou seja, me tirar da presidência para botar esse cara que está aí, que está afundando o Brasil? Desculpa que está machucando aqui, desculpa aí. Então, peço desculpa, senhora, mais uma vez. Eu vou assinar, tá ok? Mas uma medida de força. Eu podia esperar mais algumas horas, mas assina, por favor. Pode colocar.
Hora, por Hoje é favor. dia 23 de abril. 12h47. Abril de 25. Que horas? 12h47. O nome da senhora, por favor? Cristiane. Cristiane, desculpa mais uma vez, tá, Luciano? E a questão do senhor também, ó, presidente, agora. Pode dizer? Pega pra mim aqui. É só isso? Obrigado. Capitão. Aí você percebe a estupidez dele, arranca o medidor de pressão, distrata médico e começa a fazer esse discurso. Diz que o que está acontecendo com o Alexandre de Moraes é uma coisa de Hitler e coisas assim apelativas, e volta mais uma vez a falar da mulher do batom e fala sobre injustiça e eleição sem Bolsonaro, não sei o quê, como se a eleição sem Lula naquela ocasião também não fosse muito pior, porque no caso do Lula houve uma condenação sem provas, houve um conluio, um crime entre o juiz e o promotor. Agora nada disso está acontecendo, existem provas concretas, gravações, documentos, uma série de questões que mostram claramente, e ele está tendo o direito de se defender, está sendo julgado dentro das regras da lei, não tem ninguém em conluio com ninguém. Então você percebe que não tem limites, esse sujeito não tem limite para ele. Coloca aqui nos comentários o que você pensa a respeito dessa peça publicitária que ele tenta utilizar ao assinar e agora notificado, né? Ele tem 5 dias para se defender e o processo vai dar continuidade, né? Coloca aqui nos comentários, não se esqueça de dar o like no vídeo. Dê o like no vídeo, se inscreva no canal, faça a sua inscrição no canal. Aproveite aquela oportunidade da renda extra apenas com o seu celular, no dia que você quiser, na hora que você quiser, no tempo que você quiser. Você já pode trabalhar e ter um dinheirinho a mais todo final do mês. Fica tranquilo, tá? Se você quiser depois avaliar se você deve ou não entrar para a escola, cada centavo você tem a oportunidade de receber de volta em até 7 dias. Tem uma semana para avaliar a escola de negócio. Uma semana. Não é um dia, 2, 3, 5. São 7 dias, uma semana. Em uma semana, se você perceber que não é a tua praia, que não é o que você quer, você recebe tudo de volta. Então fica tranquilo. É transparente, não tem nada a ver com pirâmide, com criptomoeda, com joguinho do tigrinho, essas coisas de golpe de internet. É trabalho, é a oportunidade de você ter um trabalho e você vai ter uma ferramenta para o resto da sua vida, é vitalícia, é para o resto da vida. Se você não tem tempo agora, no mês que vem, no ano que vem, daqui a 10 anos, você vai ter uma ferramenta atualizada para sempre, tá bom? Que é a Escola de Negócios. Primeiro comentário fixado, não se esqueça de dar o like no vídeo e de se inscrever no canal, mas olha, eu quero pedir aqui nos comentários fixados, além desse link lá para o WhatsApp, você tem 2 links para o nosso IBEST, para você votar na gente. Então vote aqui no nosso IBEST. Eu estou concorrendo em 2 categorias, que é jornalista e influência de política. Dê essa força para a gente, tá bom? E não se esqueça, você pode nos ajudar com qualquer valor pelo Pix. A gente está aqui para trabalhar para você, às vezes numa situação como essa, na emergência, mas sempre com muita alegria. Daqui a pouquinho a gente volta. Salve progressistas, eu sou o Clayson.